Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Amém? Aleluia. Que bom estar aqui com você. Você que já estava aqui aguardando, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe aqueles que estão chegando. Deus abençoe os que vão assistir mais tarde, participar mais tarde. Que nesta manhã o Senhor possa derramar da sua paz sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, onde nós vamos ler hoje sobre o plano para tirar a vida de Jesus. Vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor e depois nós vamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, amém? Pelo trabalho, pela saúde, em nome de Jesus, pela proteção, amém? Antes de nós lermos então Mateus 26:1, vamos orar, vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, para praticarmos, para vivermos, porque nós queremos ser prudentes, Senhor, zelosos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha só, lembrando que amanhã, quarta-feira, é o nosso dia de jejum, amém? E também que hoje nós temos o nosso grupo de crescimento às 19 horas e 30 minutos, amém? Nós temos um grupo na segunda, um grupo na terça, um grupo na quarta, onde nós estudamos a palavra de Deus. Estamos falando nessa semana sobre os efeitos da regeneração, amém? Que frutos elas vão produzir nos cristãos que foram regenerados, amém? E hoje, então, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 26, lembrando que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Você pode mandar mensagem para mim, se você tiver alguma dúvida também, pode mandar mensagem, que é muito mais fácil responder pelo WhatsApp. Se você não conseguir pegar o meu WhatsApp na descrição, você pode pedir lá nos comentários e nós respondemos lá e enviamos o número do WhatsApp, amém? Vamos ler o texto que está aqui em Mateus capítulo 26, nós estamos indo para o final do Evangelho de Mateus, e aqui diz, na epígrafe desse texto, o plano para tirar a vida de Jesus. Esse texto você vai encontrar, né, as suas referências também no Evangelho de Marcos, capítulo 14, de Lucas, capítulo 22, de João, capítulo 11. E hoje nós vamos ler aqui que, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, no versículo 1, disse a seus discípulos. Então, olha só, Jesus ele estava lá ensinando. Lembra, nós vimos o capítulo 24 e 25 de Mateus, eles são dois capítulos que nos ensinam muito sobre as coisas que virão, sobre o futuro, amém? Sobre as coisas que acontecerão no futuro, a vinda de Jesus, o que vai preceder, o que vai acontecer, a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, tudo isso, né? E aqui no capítulo 1, versículo 1 deste capítulo, então, Jesus diz, aqui diz Mateus, que tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, amém, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha, o interessante é que você vê a palavra de Deus se cumprindo. Nós vemos aqui o tempo escolhido por Deus, a Páscoa que representava e era comemorada pelos judeus por eles terem sido libertos da escravidão do Egito, onde o Senhor os tira do Egito com aquelas 10 pragas, e também abre o Mar Vermelho, conduz o povo pelo deserto, dá a eles maná, a Deus dá as leis, e o Senhor, o povo segue a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, amém, no deserto, até chegarem à terra prometida. Então, o Senhor escolheu justamente esta data, que era comemorada pelos judeus, a Páscoa, que se celebrava então esta saída da escravidão do Egito, para que Jesus fosse crucificado. Amém? Porque Jesus, ele todos os cordeiros, amém, que eram usados no sacrifício da Páscoa, eles eram um símbolo desta vinda de Jesus, do Cordeiro Pascal definitivo que é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro definitivo. Através dele agora, de fato, nós somos salvos, nós somos libertos, não mais de um reino de homens, mas do reino das trevas, e somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Para o reino do diabo, para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém?
O reino de Deus, aleluia. Então, nós vemos aqui também, quando nós lemos esse texto, que essa é a data celebrada e por isso que a gente percebe que durante o Evangelho de Mateus, por tantas vezes, Jesus ele evitou, amém, o plano dos inimigos de prendê-lo e, claro, matá-lo. Por isso que muitas vezes Jesus ele saía, ele não dava crédito aos homens, aos fariseus, quando eles vinham tentar pegar Jesus em alguma palavra, em alguma armação que eles faziam, porque o tempo definido por Deus era esse, a Páscoa. E esse tempo chegou, e é isso que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. Então diz aqui também que os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. Amém? O sumo sacerdote anterior era Anás, e agora o sacerdote que sucedeu Anás era Caifás. Eles estão reunidos lá e esses principais sacerdotes e os anciãos é uma designação do Sinédrio, que era a alta corte dos judeus. Elas não tinham o poder para uma pena capital, mas eles tinham o poder de julgar e enviar então para Roma, ou enviar, melhor dizendo, para que os romanos ali, o governador romano pudesse então validar aquela sentença, porque só os romanos que poderiam aplicar a pena capital. Então eles enviavam para o governador e o governador dava ali a sua anuência naquilo que eles deliberaram, né? E exatamente isso que eles falaram. Fala aqui o versículo 4. Eles deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então aqui nós vemos o plano do Sinédrio, o plano dos principais sacerdotes e dos anciãos, que era prender Jesus por meio de uma traição e na sequência matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós vemos essa preocupação por toda a palavra. Jesus, de certa maneira, ele estava, o termo certo seria cuidando, tomando cuidado para que ele não fosse preso antes desse momento. Nós percebemos isso por toda a palavra. E também percebemos o medo que essas autoridades dos judeus tinham de prender Jesus, ou mesmo, nós vemos no caso de João Batista, quando João Batista, Jesus pergunta aos judeus, aos fariseus, se o batismo de João era do céu ou da terra, e eles têm medo de responder, porque eles tinham medo da reação do povo que o tinha como profeta. Então nós vemos isso acontecendo por toda a palavra, amém? Nós vemos que é por todo o evangelho, Jesus ele conduzindo e mostrando principalmente que ele tinha o controle de tudo, amém? Que ele controlava tudo, que Deus é soberano sobre tudo. Jesus não foi preso, Jesus não foi morto antes da hora, porque Deus era soberano sobre tudo. E Jesus, claro, fez a sua parte também, amém? Ele também fez, de certa maneira, para que aquilo não acontecesse antes da hora. Versículo 6, vamos ler aqui. Versículo 6 diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, possivelmente alguém que ele havia curado e que anteriormente tinha lepra. Bem, a lepra ela representa ela é uma doença, da pele, mas também representava outras doenças que não só a lepra. E também é um símbolo do pecado que fica apegado ao homem, que o mata. Então, aproximando-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro. O que é um vaso de alabastro? É uma variedade de mármore, tá? Então ela traz esse vaso, ele tem um pescoço, esse vaso, onde se quebra esse pescoço, e dentro, diz aqui que dentro, neste caso, deste vaso de alabastro, ele era cheio de um precioso bálsamo, normalmente era o nardo, que eles chamam, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então esta mulher, ela entra ali na casa de Simão o leproso, ela quebra ali o pescoço daquele vaso de alabastro e derrama esse precioso óleo sobre a cabeça de Jesus. Então, nós vemos aqui uma cena que chamou a atenção daqueles que estavam em volta dele. Porque, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Veja, esse bálsamo que era derramado, ele era um bálsamo que era usado para cerimônias solenes. Eles eram usados em atos solenes, em cerimônias solenes, em atos de devoção.
Então era isso que essa mulher estava fazendo. Ela estava fazendo ali um ato, nós podemos chamar assim, solene, de devoção a Jesus Cristo. Amém? Reconhecendo Jesus como Salvador, como ungido, o Messias. Amém? O Filho de Deus. E ele também era um bálsamo, era um tipo de bálsamo usado para sepultamento. Porque eles embalsamavam aquele corpo, eles passavam essências, perfumes, eles então atavam todo aquele corpo com uma faixa e ele era sepultado. Diferente de nós, eles não sepultavam em caixões, eles sepultavam a pessoa enrolada, né, em faixa, em tecido, com especiarias, especiarias aromáticas, com perfume. Era assim que eles faziam, tá? Então diz aqui que, vendo isso, os discípulos se indignaram e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Agora vamos ver a resposta de Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela pratica uma boa ação para comigo. Jesus está dizendo: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Veja, aquilo que era um desperdício para os discípulos não era. E que todos ali, possivelmente, vamos imaginar a cena, né? Um levantou lá a lebre, vamos usar esse termo, levantou lá, estão desperdiçando, todo mundo foi atrás, é verdade. Tá um querendo se mostrar mais justo, mais santo, mais piedoso do que o outro. Mas Jesus diz assim: olha, os pobres vocês vão ter sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então, o que era um desperdício para aqueles discípulos, não o era para Jesus. Nós precisamos entender e olhar as coisas da perspectiva de Deus, porque os discípulos não estavam entendendo o tempo que eles estavam vivendo. Eles não estavam tendo a compreensão daquele momento. Então, Jesus diz assim: ele faz uma boa ação para comigo. Veja o versículo 12. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Lembra que eu disse isso, que era um tipo de bálsamo também usado para sepultamento? Em algumas versões diz que esse bálsamo ele valia 300 denários, que seria o salário de um homem de um ano. Então os discípulos eles também ficam indignados por esse motivo. Mas Jesus no versículo 13 continua dizendo: em verdade vos digo, olha que extraordinário isso, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Então aquele ato daquela mulher, de pegar aquele vaso de alabastro precioso que ela tinha, com aquela essência, aquele perfume caríssimo, aquele nardo dentro dela, que é um óleo, é uma espécie de um óleo, dentro dela, dentro deste vaso de alabastro, e quebrar e derramar sobre a cabeça de Jesus. A palavra de Deus diz também que ela derrama sobre a cabeça de Jesus e Jesus ali diz: olha, vocês estão indignados com o que ela fez, mas ela está me preparando para o sepultamento. Veja, aquela mulher, ela estava entendendo, ela tinha talvez não a compreensão, mas o seu ato revelava o tempo que Cristo é espiritual, o momento em que eles estavam vivendo. E ela talvez não compreendesse com o seu entendimento, mas o seu ato representava isto, que ela estava ungindo Jesus para o que logo em seguida aconteceria, porque Jesus diz, olha o que Jesus disse no versículo de número 2, Jesus ele está dizendo: daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então aquela mulher lá estava antecipando já a unção do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e compreensão. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa revelar para nós este amor de Deus, esta graça de Deus, este poder de Deus que fez com que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fosse para a cruz, por livre e espontânea vontade, para nos salvar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso nós pedimos: Senhor, nos abençoa com esta palavra nesta manhã. Todos aqueles que vão participar mais tarde, nos abençoa com a compreensão, com o entendimento desta palavra, em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor possa olhar para as nossas famílias nesse dia. Que o Senhor possa olhar para as nossas casas, para a esposa, para o marido, para os filhos, para o casamento, para o trabalho, para o emprego de cada um, Senhor. Para a saúde dos teus filhos, em nome de Jesus. Meu Deus, para aqueles que estão presos, amarrados, para que sejam libertos. Nós oramos por cada um, Senhor, para que o Senhor os abençoe nesse dia. Cubra suas vidas com o sangue de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para protegê-los, para guardá-los, para ir à frente de cada um deles. Em nome de Jesus. Abre os céus e os abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoa com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe o teu casamento, os teus filhos, a tua família. Que o Senhor abençoe o teu trabalho. Em nome de Jesus, a tua profissão. Que o Senhor abençoe a tua saúde. Que o Senhor te unja da cabeça aos pés, trazendo saúde para o teu corpo, da pele até os ossos. Em nome de Jesus Cristo. E que você seja curado em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando no final do Evangelho, aonde nós agora estamos indo para o desfecho, amém? De todo o propósito da vinda de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Quero te convidar a dar like, por gentileza, a compartilhar com quem você ama, e também a pôr nos comentários o teu pedido de oração. Nós sabemos o quanto ele é importante para você, nós oramos por todos, nós estamos junto com você, amém? Neste clamor, nesta oração, para que o Senhor venha e traga salvação, traga cura, traga libertação, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e um bom dia para todos vocês, em nome de Jesus.